Pai do Senhor, meus irmãos, vamos lá começar mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje nós vamos para a terceira lição da nossa EBD, que nesse trimestre, está falando sobre a carta aos Efésios. E na aula passada nós tivemos, a revista teve falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E a revista é toda baseada na carta aos Efésios. É uma carta, como já está nessa lição, já detalhou o tema, a lição número 2, recapitulando um pouquinho, falando da sublimidade. E, na realidade, a carta aos Efésios realmente é uma carta sublime do apóstolo Paulo. É uma carta sem igual nos escritos de Paulo, juntamente com a carta aos Romanos. E a carta aos Efésios ela tem uma beleza extraordinária, linda, de detalhamento em relação a Deus, a sua vontade, a sua obra, ao seu agir, e detalha também alguns aspectos da vida cristã, no desenvolver da nossa vida. Essas características têm que nos acompanhar enquanto nós somos servos de Deus. E no capítulo, no segundo estudo, né, na lição número 2, a revista veio tratando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? As bênçãos espirituais. Falando um pouquinho de bênçãos espirituais, nós estamos tão acostumados, né, com as coisas terrenas. A nossa vida parece que às vezes está tão ligada às coisas materiais desse mundo que a gente esquece da beleza de louvar, de agradecer, de glorificar a Deus pelas bênçãos espirituais que nos advêm através de Cristo Jesus, né? Efésios capítulo 1, versículo de número 3 vai falar sobre isso, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, né? Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então a lição número 2, uma lição muito rica, que mostra a sublimidade das bênçãos espirituais, né? Mostrou essa opção que nós temos, ou essa, essa fonte que tem que jorrar dentro do nosso interior, como gratidão para louvar e glorificar a Deus pelas bênçãos espirituais que nós temos, né? E note, isso é nos lugares celestiais, isso é num reino espiritual, né, que nós desfrutamos dessas bênçãos espirituais, tá? E agora nós vamos para a lição número 3. Vamos lá na lição número 3. A lição 2 falou sobre o selo do Espírito, o penhor da nossa herança, né? Mas vamos aqui para a lição número 3. A lição número 3 trata hoje, 19 de abril de 2020, a lição número 3 vai tratar sobre eleição e predestinação. São dois termos que estão intimamente ligados com a soteriologia. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Então a lição de hoje, dentro do estudo que teremos, referente ao comentarista da lição, nós vamos falar aqui sobre eleição e predestinação. O texto áureo da lição de hoje está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo de número 5. Você pode acompanhar aí, Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Nos diz assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos
e irrepreensíveis diante dele em amor. Note que o texto aqui fala de uma eleição, como também nos elegeu, uma eleição antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas fossem criadas. Já houve uma eleição, e essa eleição era para quê? Olha como Paulo vai construindo, né, o texto. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, houve uma eleição antes da fundação do mundo, né? Aqui nós estamos tratando de algo que a mente humana ela não consegue captar. Nós estamos falando de algo transcendente, de algo que aconteceu nos decretos de Deus, algo que houve antes da fundação do mundo, né? Nós estamos tratando sobre isso, sobre os decretos de Deus aqui nesse momento. Paulo, ele escreve demonstrando a beleza de Deus, nos elegendo antes da fundação do mundo. Tá? Então, antes da fundação houve uma eleição. Nessa eleição era para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ele elege. Eleição, nós vamos ver mais um pouco à frente do que se trata. Ele elege para que fôssemos santos, ou seja, fôssemos realmente que a nossa consciência se tornasse a tal ponto de dependência de Deus que nada pudesse roubar o lugar de Deus na nossa vida, e a gente com a nossa vida pudesse demonstrar que de fato houve uma mudança em nós, mas não uma mudança estética, uma mudança de visual, uma mudança simplesmente num guarda-roupa, mas houve uma mudança interior no nosso coração, e que agora de fato a nossa consciência foi transformada e mudada para ser uma consciência agora em Cristo Jesus, uma consciência transformada pelo poder do Espírito Santo, transformando e arrancando o coração de carne, e arrancando o coração de pedra e colocando um coração de carne no nosso lugar, ressuscitando a nossa vida em que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que agora estamos em Cristo, vivendo em Cristo. Então houve uma eleição antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis, ou seja, para que a nossa consciência pudesse ter sido transformada e de fato a vida pudesse ser uma vida vivida em Cristo, na dependência dele, vivendo para ele, com consciência dele, com a fé nele, não deixando que nada roube do nosso coração e da nossa vida esse sentimento de consciência de um Criador que está sobre a nossa vida, e para que pudéssemos ser também irrepreensíveis, ou seja, para que de fato a nossa vida pudesse ser uma vida que pudesse demonstrar para as pessoas um estilo de vida nosso de acordo com as Escrituras. Esse é o modelo e é o padrão que Deus requer da sua igreja, do seu povo, dos seus eleitos, dos seus escolhidos, que eles andem uma vida de santidade, uma vida de irrepreensível diante dele. E a eleição e a predestinação, nós estamos falando aqui sobre algo que fala sobre a salvação, tá? Ele elege, ele predestina, o texto áureo continua, nós estamos lendo aí Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5. Vamos lá.
Vou voltar ao versículo, tá? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação houve uma eleição, o mundo não estava nem feito, criado ainda, né? Por isso que ele é Deus, né? Se nós conhecêssemos tudo de Deus, ele não seria Deus. Então, porque ele é Deus, ele é Senhor, ele tem todo o poder, ele tem caminhos que a gente não entende, que a gente não compreende, que a gente não sabe, né? Houve em Deus, ou há em Deus, num tempo em que a gente não sabe, um amor pela sua igreja, em que ele elegeu o seu povo antes que o mundo pudesse ter sido criado, e elegeu para que esse povo andasse em santidade e irrepreensível, diante dele em amor. A expressão máxima aí do caráter de Deus, junto com outros atributos que nós temos nas Escrituras, e um desses atributos de Deus, Deus ele é amor. Amor, Deus é amor. E nos predestinou, ou seja, pré-destino, né? Ele já nos deu um destino, e qual era esse destino? Ele nos predestinou para filhos por adoção, ou seja, o caminho já estava percorrido para que pudéssemos ser filhos por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, ou seja, ele elege, ele dá o caminho, ele vai dizendo para onde o povo está indo, o caminho é esse, o meu povo vai por esse caminho, eu elegi meu povo, eu dei o destino para o meu povo, para filhos por adoção por Jesus Cristo, em Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o que ele já deixou aqui destinado para o seu povo, né? Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e preservariam na fé em Cristo Jesus. Aqui já é a verdade prática da lição que nós estamos estudando aqui, da Carta aos Efésios, da lição da editora Casa Publicadora. Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. Nós lemos aqui um versículo, é o versículo de apoio da lição, e agora há um texto, né, que nós vamos ler. Se você quiser acompanhar, está em Efésios capítulo 1, nós vamos do versículo 4 até o versículo 12. Tá? Vamos lá. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória, da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Tá? O objetivo aqui dessa revista, desse estudo de hoje da revista, é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Há na Bíblia o termo presciência, e realmente os textos bíblicos apontam para uma presciência
E o objetivo é informar que Deus soube de antemão, né? Deus só soube de antemão porque aconteceu aquilo que de antemão ele já preparou. Então não há nada que foge, né, do olhar e da vontade de Deus. Vamos lá na introdução da revista. A introdução da revista, ela diz assim, ó: eleição e a predestinação. Deixa eu botar em pé aqui meu Kindle. Fica melhor. Eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, né? Como eu falei anteriormente, esses termos eleição e predestinação, tem gente que só de ouvir falar sobre predestinação parece que dá um comichão no ouvido, né? E predestinação tal. Predestinação está escrito na Bíblia. É que talvez há muito espantalho, né? Há muitas coisas aí que se falam que não coaduna com o que as escrituras apontam para nós. E as pessoas, quando ouvem falar sobre predestinação, pensa que há uma carta branca nas mãos da pessoa em que ela pode viver uma vida de qualquer forma, no pecado, e que ela vai ser salva. E não é por aí que a Bíblia aponta. É bem diferente isso. É muito além disso, né? Isso aí não coaduna com as escrituras, e quem usa isso para justificar não entendeu nada sobre o Evangelho, sobre uma vida em Cristo, sobre uma consciência transformada pelo Espírito Santo. Não conhece isso. Então, predestinação é muito antagônico a um pensamento que se tem, né? De que foi predestinado, então pode viver de qualquer maneira. Não é por aí não. Mas vamos lá. Então, eleição e predestinação são termos importantes na doutrina da salvação. Nós estamos falando aqui, e esse estudo de hoje, ele vai falar sobre a salvação, tá? Então, como se dá essa salvação, e nós vamos tentar entender um pouquinho como se dá isso na ótica divina, tá? Se bem que, na verdade, a ótica divina, nós tocamos fagulhas daquilo que a nossa compreensão e mente humana consegue pegar, captar, né? Que a mente de Deus, ela é poderosa, grandiosa, e nós não conseguimos entender tudo. Então, o desdobramento daquilo que a gente vai pensando sobre as escrituras, a gente vai vendo lá, vai estudando e vai vendo alguns pontos, tá? Então, eleição e predestinação são doutrinas aí, são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Vamos lá. Ponto 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Isso quando a gente falou uns 5 minutinhos atrás, né? A dádiva da eleição precede a nossa existência, antes da criação do mundo, né? Antes que houvesse mundo, houve uma eleição por parte desse Deus amoroso e grandioso. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade o que ele elegeu de antemão. Olha que coisa maravilhosa, né? Ou seja, a dádiva da eleição acontece antes da fundação do mundo, né? Nos decretos de Deus na eternidade. Deus, então, na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus triuno, planeja, elege, capacita
os seus eleitos para uma vida de santidade, o que ele elegeu de antemão. Ou seja, há um povo, o povo é a igreja que foi eleita por Deus e que Deus, ao eleger a igreja antes da fundação do mundo, ele capacitou a esse povo, a essa igreja, a uma vida de santidade, a uma vida irrepreensível diante dele. Vamos lá. Eleição divina. Vamos ver agora o primeiro ponto da lição aí. Eleição traz a ideia de escolha. Toda vez que a palavra eleição, você já tem que ter um ponto já de partida na sua mente de entender o seguinte: eleição, ela traz a ideia de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1, verso 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos, em Jesus, por isso ela é cristocêntrica, tá? Em quem nós fomos escolhidos? Em Cristo. A nossa vida se desenvolve em Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Olha a cadeia de desdobramento que vai acontecendo aqui em Efésios capítulo 1, a partir do verso de número 4. Paulo menciona aqui 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Cristo. A base ou a normativa da salvação se dá em reconhecer Cristo como Senhor, em que haja no coração do homem o arrependimento pelos seus pecados, em que ele olhe para si e se enxergue como um pecador, carente da misericórdia e da graça de Deus, que confesse os seus pecados e reconheça que Jesus é o Senhor sobre tudo, inclusive sobre a vida dele. Então esse é o ponto principal, é arrepender e crer. Se arrependeu e creu em Jesus, tá? É aí que está em quem nós fomos escolhidos, em Cristo. Por isso que a salvação ela é cristocêntrica, é em Cristo, é tudo em torno de Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? Nós estamos tratando sobre Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4, que a revista está baseada na carta aos Efésios. E nesse estudo de número 3 da lição, está falando sobre a eleição e a predestinação, que são 2 termos que tratam sobre a salvação, sobre a doutrina da salvação. E aqui o ponto 1 ele está elencando sobre a eleição divina. A eleição divina, parece que tem aqui no versículo 4 Paulo fazendo aqui 3 perguntas ou 3 aspectos dessa escolha, em quem nós fomos escolhidos, em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Tá? Em que tempo se deu essa escolha? O texto mesmo já aponta para nós, antes da fundação do mundo. Tá? Então, antes da fundação do mundo, houve esse tempo de escolha antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ou seja, há uma cadeia de desdobramentos. Nós fomos escolhidos em Cristo. Isso aconteceu antes da fundação do mundo, onde a nossa mente limitada não consegue captar isso, mas nós conseguimos aqui nos prostrarmos e nos rendermos aos pés de Cristo, aos pés do Senhor, louvando, agradecendo a Ele, porque houve uma eleição antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse criado, Deus, no seu consenso amoroso, misericordioso, bondoso, gracioso, elege o povo. Esse povo dele é a igreja, tá? Antes da fundação do mundo. E qual é a finalidade disso? Dessa eleição,
Qual é a finalidade? Em quem nós fomos aí escolhidos e qual é a finalidade disso? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Tá? Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, conforme está lá em 1 Pedro 1, verso de número 2. Tá? Vamos lá. Ponto 2. Ponto 2. As condições da eleição. Mais uma vez, o comentarista aponta aqui para um caminho, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. João capítulo 3, verso de número 16, é um texto bastante bonito, né? João 3,16 é o texto que é pregado muito, né? Principalmente quando há uma mensagem para os pecadores, ou ar livre, seja qual lá for a nomenclatura, né? Mas algo em que se pregue para alcançar as vidas. Geralmente esse texto aqui é bem aplicado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos continuar o versículo? Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que texto lindo, né? Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Verso 2. Capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Eu estou em Tessalonicense, Timóteo, isso. Vamos lá? As condições da eleição. Aqui o comentarista pegou o gancho da Bíblia de Estudo Pentecostal, que ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Nós lemos lá João 3,16 e andamos até os versículos posteriores, que fala sobre o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não crê nele já está condenado. E a condenação é essa, né? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Né? E o versículo 20 continua: porque aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora vamos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos do versículo 1
até o versículo 6. Olha o que o texto diz aqui. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Abrindo parênteses aqui, Paulo chama o seu povo, a igreja, Deus chama o seu povo, a sua igreja, através dos escritos aqui de Paulo, a estar em oração, a em orar, interceder pelos reis, pelos homens que estão em eminência, ou seja, é dever da igreja orar, né, pela política, por aqueles que estão em evidência, governando a nação, para que Deus possa nos dar uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, há uma relação nossa que nós devemos ter aí, uma vida baseada em oração, clamando também os homens que estão em eminência, porque isso é uma orientação bíblica que Paulo vai dizendo, olha, eu estou chamando a atenção de vocês. Antes de tudo, que se façam orações, intercessões, ação de graça, por esses homens que estão em eminência, para que o Senhor possa conduzir a vida deles. Vamos orar, entregando eles nas mãos de Deus, para que tenhamos aí uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Vamos seguir o versículo? Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Vamos continuar aqui na lição. Estamos no ponto 1, tópico 2. As condições da eleição. E tornar-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. É lógico que a salvação ela depende, humanamente falando, de uma resposta, né? A resposta é arrependimento e fé, né? A pessoa em contato com a mensagem do Evangelho, com a exposição da verdade do Evangelho, ela tem que dar uma resposta a isso. E qual é a resposta que a pessoa dá quando ela é confrontada com a mensagem do Evangelho? A resposta que ela dá é ela se arrepender e ela colocar sua fé em Cristo. Tá? Esses são dois elementos aqui essenciais que ocorrem do lado da resposta humana diante da mensagem do Evangelho. É arrepender e colocar sua fé em Cristo. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumprir sem a graça de Deus. Note que isso aqui é importante e interessante. Tá? Esse ponto é interessante. As Assembleias de Deus, falando sobre os termos, alguns termos aqui dentro teológico, a Assembleia de Deus ela é arminiana clássica, né? Ou seja, ela segue uma linha que entende que ninguém pode ser salvo à parte da graça de Deus. Ou seja, o homem não tem condição por si próprio de se arrepender e crer, sem que antes venha uma graça divina sobre ele, venha o Espírito Santo e atue sobre ele. E as Assembleias de Deus entendem que o Espírito Santo ele vem sobre a vida do homem quando a mensagem está sendo pregada, ilumina esse homem, as escamas caem dos olhos desse homem, ele é desnudado diante da mensagem do Evangelho, e aí sim
ele pode dar uma resposta de se arrepender e crer, ou ele pode não crer. Aí é uma escolha do homem nesse sentido. Mas ele só vai fazer isso porque vai existir uma graça capacitadora nele, uma graça preventiva, para que ele possa responder à mensagem do Evangelho, crendo, se arrependendo ou não. Nenhum homem, as Assembleias de Deus, as igrejas batistas, presbiterianas e etc., que seguem uma linha da teologia reformada, Calvino ou Armínio, esse bloco, de denominações ou de discípulos de Cristo que creem, jamais vão apontar para uma salvação em Cristo a parte da graça de Deus. Não existe. O homem por si só, ele está morto em seus delitos e pecados. Ele não consegue dar resposta nenhuma a Deus, porque ele está morto. Ele só consegue viver uma vida no pecado e para o pecado. Por mais que alguém faça alguma coisa, ele não consegue. Quando a mensagem de Deus ela é pregada, é anunciada, o Espírito Santo vem e traz uma graça preventiva para esse homem. Os olhos dele são iluminados, ele consegue enxergar, e aí ou ele escolhe se arrepender e crer ou não, mas nada à parte da graça de Deus. Homem nenhum consegue fazer uma escolha sem o Espírito Santo trabalhando, sem a graça de Deus vindo sobre ele. Ele não consegue dar nenhuma resposta, porque esse homem ele se encontra num estado de morte espiritual. O pecado acabou com a vida do ser humano. O pecado arrasou com a humanidade. O pecado destruiu o homem de tal forma que ele só consegue pecar. Ele não consegue escolher a Deus. Ele não consegue. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Vai fechando aquilo que nós estamos falando, né? Desse modo, nós fomos eleitos por uma iniciativa divina, por causa da graça graciosa de Cristo, e não pelas nossas obras. Ou seja, nós estamos tratando aqui do texto de Paulo em Efésios capítulo 1, que fala que a eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Tá? Então, isso foi uma iniciativa de Deus, tá? Antes da fundação de Cristo, que nos elegeu em Cristo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ou seja, desse modo nós somos eleitos pela iniciativa divina através da obra de Cristo na cruz do Calvário, tá? E não pelas nossas obras. O que são as nossas obras? O que são as nossas obras diante de Deus? É muita arrogância e prepotência o homem querer comprar a sua salvação elencando as suas obras e dizendo, tá aqui, ó, olha o que eu fiz. Lembra lá daquele camarada? Eu jejuo 2 vezes, dou dízimo, faço isso, faço aquilo, não sou como esse homem pecador e tal. E o outro homem pecador dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, não conseguia nem levantar os olhos aos céus. Qual desceu justificado? É uma vida cheia de obras, que se gloria nas próprias obras e que é fortalecido pelas próprias obras e que quer se justificar pelas próprias obras e que quer obter o favor de Deus pelas próprias obras e que quer se agarrar de qualquer forma sobre as obras, ou aquele que tem a sua consciência de quem realmente ele é. Então isso aí fica para a nossa reflexão. E a Bíblia vai dizer que as nossas boas ações não passam como trapo de imundícia diante do Senhor. É um termo forte aqui, tá? Trapo de imundícia. É um termo forte. Depois você procura lá. Trapo de imundícia. 3.
Nós estamos dentro do tópico 1, agora 3. Uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, não tem como a gente caracterizar uma eleição que esteja divorciada de uma santidade e de uma vida irrepreensível diante de Deus, tá? Nesse aspecto, o vocábulo grego, ágio, santo, significa separado do pecado, né? Ou seja, o eleito em Deus, antes da fundação do mundo, Deus fez isso, nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Ou seja, esse que foi eleito, que é a igreja de Cristo aqui nesse mundo, ele vive uma vida separada do pecado. Não significa que ele não vai pecar mais. Não significa que ele não possa ter deslize. Não significa que ele não possa, de alguma forma, cair em algum erro. Mas significa que agora, esse homem, esse eleito em Cristo, ele tem uma consciência viva do que é ser alguém de Deus e que Deus está sobre ele. Significa então agora que ele não vai ter mais o prazer de viver constantemente numa vida de pecado. Significa que agora ele pode errar, pode ter os seus erros, os seus defeitos, mas ele sempre vai se levantar, vai se reerguer, vai querer acertar. Ele vai sentir aquele sentimento brotando dentro dele de que ele é de Deus e que não pode viver no pecado e para o pecado, tá? O adjetivo grego irrepreensível expressa algo sem defeito ou inculpado. Os termos apontam para a santificação. Isso é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Lógico, nós só vivemos e conseguimos guardar a nossa vida diante de Deus pela capacitação do Espírito Santo que está em nós. Nós não podemos nada se não fosse o Espírito Santo que estivesse em nós. Nós não conseguiríamos resistir a nada se o Espírito Santo não estivesse em nós. Esse Consolador em que Jesus Cristo disse: eu vou, mas vou enviar um outro Consolador da mesma natureza, que vai estar com vocês. Olha que coisa gloriosa, né? Nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nos momentos de dor, de tristeza, de lutas, de angústias, de desânimo, de fracasso, o Espírito Santo está em nós, é Ele que nos sustenta. Se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos, sem consolo, sem atuação na vida do ser humano, deixado à parte, deixado a resolver os seus próprios problemas com as suas próprias forças. Mas nós que somos os eleitos, a igreja de Cristo, nós fomos eleitos e o Espírito Santo está em nós, e é Ele que vai nos capacitar para viver um estilo de vida diferente daqueles que não conhecem a Deus. E não é diferente no sentido de uma competição com os outros seres humanos, em competições de virtudes. Tá? Nós só conseguimos sermos diferentes dos demais seres humanos porque o Espírito Santo está em nós e vai fluindo naturalmente em nós um desejo e um estilo de vida de querer viver diferente, de querer agradar a Deus, de querer estar na presença de Deus, de querer se render a Deus, de querer estar sempre buscando a Deus, de querer estar sempre com a nossa consciência, com as Escrituras, sabe? Não é numa competição de virtudes com ninguém. Quem faz isso é um religioso que não entendeu nada do Evangelho.
Mas nós que temos a consciência cristã, que somos eleitos antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em Cristo, nós só conseguimos viver uma vida de santidade por atuação do Espírito Santo. Né? É se distanciando do erro, do pecado. Não significa que nós não vamos mais errar e nem pecar, não é isso. Significa que nós não temos mais o prazer de viver daquela forma. E essa consciência ela vai vindo, batendo em nós, trabalhando em nós, mexendo com a nossa consciência. Isso porque o Espírito Santo vai trabalhando, para que a gente possa conseguir viver um estilo de vida diferente. 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. 5:27, Efésios 5:27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, conforme está lá em Gálatas 5:22-25. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final do dia de Cristo. A santificação ela é um processo. A gente vai num processo crescente de santificação. A vida vai nos levando a isso. Deus vai proporcionando coisas acontecendo na nossa vida para poder amadurecendo a nossa fé, lapidando a nossa fé. Com isso, a nossa santidade ela vai se desenvolvendo num processo, tá? Até chegar ao ápice. E o processo final da santificação é o processo da glorificação. E a nova vida que nós temos agora em Cristo, essa nova vida dos eleitos, que foram eleitos antes da fundação do mundo, o que esses eleitos vão fazer? Agora eles vão fugir daquilo que o vai fazer entrar por um caminho que não agrada mais a Deus e nem o Espírito Santo. Então, ele deixa a mentira, ele não furta, palavras torpes, amargura na alma, a ira, a cólera, a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez. Para que isso? Para que a gente possa preservar a nossa vida em Deus, para que a nossa vida ela seja apresentada a Deus como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. E quem que faz isso? Sou eu? É você? Quem faz isso é o Espírito Santo que vai nos capacitando a fazer isso. Por nós mesmos nós não conseguimos, é somente por atuação do Espírito Santo em nós. E isso é um processo que vai sendo desenvolvido e sendo aperfeiçoado num processo contínuo de vida, até chegar ao processo final, que é o da glorificação, que nós estaremos para sempre com Cristo. Ponto 2. Predestinado para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Antes da gente entrar nesse ponto aqui, eu falei numa live que nós fizemos da Escola Dominical na semana passada, semana retrasada. Quem vinha acompanhando aqui com a gente, eu iria sortear um livro. Eu não sei quem está aí acompanhando. Dá tempo ainda do pessoal chegar.
Eu ia sortear um livro dentre as pessoas que estão acompanhando com a gente. Ó. E eu vou sortear esse livro aqui. Ó. Quem está acompanhando desde a primeira live que nós fizemos da Escola Dominical. Então, quem tiver aí, sinaliza para mim. Aponta aí, ó. Eu tô desde a primeira. Que a gente vai sortear. Tá? Vamos lá. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O caminho já está ali traçado para esses eleitos. Ele foi traçado na eternidade. Ponto 1, a predestinação. Só relembrar de novo, mais uma vez. Predestinação é uma palavra bíblica, tá? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Vamos lá. A predestinação, ponto 1. O termo grego, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo que significa determinar e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Ou seja, eleição, predestinação. Deus elege o seu povo e Deus agora determina antes o caminho para o qual está proposto esse povo. Predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é uma escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Olha aí a eleição, né? E que a predestinação abrange o que acontecerá com o povo escolhido por Deus. Né? Ou seja, eleição escolhe o povo. Predestinação vai abranger aí o que vai acontecer com esse povo escolhido de Deus. Qual é o final dele, a trajetória dele, o destino dele. Né? Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Romanos, vamos ver que vale a pena a gente fazer a leitura lá de Romanos. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 29 e 30. Vamos lá. Porque o que dantes conheceu, ou seja, vamos sempre linkar aqui com Efésios capítulo 1. Deus elegeu antes da fundação do mundo, né? Antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha eleito o seu povo, a sua igreja. Tá? Aí Paulo aqui em Romanos fala o seguinte, Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus conheceu antes. Deu o destino. E qual é o destino desse que Deus teve um relacionamento antes da fundação do mundo? Elegeu para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou. Olha como vai desenvolvendo aqui a cadeia de pensamento do apóstolo Paulo. Aos que predestinou. Lembrando que predestinação e eleição está elencada a vontade de Deus antes da fundação do mundo para o seu povo, a sua igreja em Cristo. Tá vendo, né? Que é uma cadeia de desenvolvimento. Deus elege, Deus dá o destino em Cristo, girando tudo em torno de Cristo, para que possa
desenvolver a característica de Cristo na própria vida, em santidade irrepreensível, uma vida santa, tá? E ele vai continuando, verso 30. Aos que predestinou, a este chamou. Ao que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. É uma cadeia de acontecimentos. Na eternidade predestina, aqui chama, esse que ele chama, ele justifica, e esse que ele justifica, ele glorifica. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Porque somos a igreja de Cristo, né? Eu e você reunidos aqui agora, estamos aí no número aí de 9 pessoas assistindo, comigo 10. Somos a igreja de Cristo. Se você teve a consciência do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo, colocou a sua fé nele, tenta de todas as formas viver uma vida em santidade diante de Deus, significa que nós fazemos parte da igreja de Cristo, tá? Predestinação e ser eleito não pode causar comichão nos nossos ouvidos, dizendo o seguinte: essas palavras nos dão carta branca para pecar. Isso não é ser honesto intelectualmente, não significa isso. Isso é uma caricatura que fizeram, isso é um espantalho que criaram. Eleição e predestinação é um acontecimento que houve antes da fundação do mundo, e isso tem que desencadear numa vida de santificação aos escolhidos, à igreja de Cristo, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram justificados e aqueles que serão glorificados. Santidade é o que Deus requer do seu povo. Vamos continuando. 2, vamos continuar aqui. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Glória a Deus, né? Nós louvamos a esse Deus de amor que nos adota agora como seus filhos, né? O amor do Pai em nos adotar, em que no outro tempo nós éramos estranhos e inimigos de Deus, agora nós fomos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Isso é lindo demais, né? Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, bota sua fé em Cristo, há uma reconciliação acontecendo, há um movimento espiritual acontecendo na vida desse homem pecador, em que agora ele não é mais um estranho e não é mais um inimigo de Deus. Ele agora se torna uma pessoa reconciliada com Deus através de Cristo Jesus. E agora desfruta da paz com Deus e da paz em Deus. Que coisa gloriosa, né? Vamos lá. 3. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens do que o adotava.
Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um povo, as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão, da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para louvor e glória. Isso é maravilhoso, né? Agora somos filhos de Deus, arrependido dos nossos pecados, com a nossa fé lançada em Cristo, a consciência do Evangelho. Estudando essa carta agora, eu sempre estou enfatizando isso para você relembrar que o texto bíblico que nós lemos e que o autor da revista aponta para isso, que nós fomos eleitos em Deus. Deus, na eternidade, nos decretos dele, elegeu o seu povo. E esse seu povo, ele predestinou, ele deu um destino prévio. O destino desse povo é ser santo, irrepreensível, andar em santidade. E quando essa pessoa, vindo para a nossa compreensão humana, aqui falamos tentando entender um pouco a compreensão divina, agora da compreensão humana. Na compreensão divina, Deus elege, Deus predestina para que os seus eleitos sejam santos e irrepreensíveis, diante deles em amor, em Cristo, tá? E agora, aqui na concepção humana, diante da mensagem do Evangelho, o Espírito Santo vem em mim, eu respondo, me arrependo dos meus pecados, boto a minha fé em Deus. Nesse momento, meus pecados são perdoados. Nesse momento, eu sou adotado como filho de Deus. A partir desse momento, a minha vida é adotada. Eu que era estranho, eu que era inimigo, eu que estava em oposição a Deus, pelos meus próprios pecados, que fazem oposição a Deus e me torna inimigo de Deus. A minha paz com Deus estava rompida. Agora eu desfruto da paz, do amor de Deus. Agora eu sou filho de Deus. Agora eu tenho um pai que cuida de mim. Agora o meu pai, ele me permite chegar diante dele dizendo Abba Pai, Paizinho, desfrutando de uma intimidade, de uma comunhão com ele, sabendo que ele cuida de mim, que a minha vida está com ele, nas mãos dele, e que ele sabe o melhor para a minha vida. E isso tudo para louvor e glória do nome dele. Amém? Vamos lá. Ponto 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Estamos caminhando aqui para o final do nosso estudo. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. A predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas desejam que todos se arrependam e convertam-se dos maus caminhos. Ou seja, Deus não condenou ninguém. Deus não predestinou incondicionalmente a pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. O homem por si só já está caminhando em condenação, né? Porque ele está morto em seus delitos e pecados. E se ele continuar vivendo uma vida dessa maneira, para onde ele vai, a consequência é a vida eterna longe de Deus, né? Afastado, e a condenação eterna. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação
em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Na nossa declaração de fé, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Sim, sim. A predestinação ela é efetuada aos eleitos, tá? E o homem por si só já está caminhando em passos largos para o inferno, né? O homem, ele diante da mensagem do Evangelho, ele tem que responder. Agora, se ele responde diante da graça preveniente, ou se ele responde mediante a graça que vem sobre ele irresistível, aí é um aspecto que cada um tem que tomar para si e desenvolver aquilo que acha ser mais compreensível. Vamos lá. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Olha que coisa gloriosa que o escritor aqui, ele está dizendo aqui, ó, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ou seja, não pegou Deus despreparado, né? E agora eu tenho que fazer alguma coisa, tomar uma medida de emergência, porque Deus chabou aqui. Não. Já estava estabelecido na eternidade, nos decretos de Deus, o destino da sua igreja, dos seus eleitos, tá? Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. Foi o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. A salvação provém do amor de Deus, isso é fato. Isso é fato. Provém do amor de Deus. Nós só estamos aqui, você só está aí, eu só estou aqui, por causa do amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, você não estaria aí, eu não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Eu estou fraco, não estou conseguindo, eu quero deixar tudo, mas não sei, algo me chamou. É por causa do amor de Deus. É o amor de Deus que constrange a nossa vida e nos faz nos rendermos a Ele. É por causa do amor de Deus. Não tem outra explicação. É o amor de Deus que nos constrange, que nos impulsiona, que nos eleva, que nos direciona. É por causa do amor de Deus que Ele elegeu antes da fundação do mundo, que Ele deu o destino desses eleitos, que esses eleitos têm que andar em santidade, que esses eleitos só são eleitos por causa da obra de Cristo, sabe? Tudo isso é fruto do amor de Deus derramado em nossos corações em Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Cristo vai docemente tocando no nosso coração. Vai docemente, a mensagem vai entrando no coração, até o ponto do ser humano se render.
e ficar exposto à mensagem do Evangelho e ter a sua consciência sendo bombardeada pelo amor divino, em que ele se abre para o Evangelho a tal ponto de que ele não consegue mais fazer qualquer coisa longe do Evangelho. Até os seus pecados, quando ele peca, ele tem a consciência de que ele está errado, e que ele precisa confessar os seus erros aos pés do Cristo, porque ele sabe que não tem para onde ir. E que ele só é assim porque Jesus foi amorosamente tocando em seu coração até o ponto dele não aguentar mais e ficar exposto aos seus próprios erros e pecados e assim poder se arrepender e crer em Jesus. Concluindo, meus irmãos, e a gente para por aqui, acho que já temos aí 1 hora de estudo. Cristo morreu por todos, mas nenhuma gota do sangue de Cristo foi em vão. Cristo morreu por todos. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi em vão. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, segundo do seu pré-conhecimento em Cristo, Deus elegeu, não se assuste, porque Deus elegeu, não se assuste, porque Deus predestinou a sua igreja. Predestinou quem? Aqueles que iriam crer e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. O que nós temos que fazer é louvar a Deus, né? É agradecer a Deus, porque Ele foi muito bom para conosco. Ele nos amou na eternidade. E nós somos frutos do amor de Deus. Nunca se esqueça disso. Eu e você somos frutos do amor de Deus. Ele nos amou, Ele nos elegeu, Ele nos deu destino, Ele comprou com o seu sangue o seu povo, e nós estamos aqui, vivendo em santificação, acertando, errando nesse processo, mas com a mente sempre consciente que nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Né? Predestinação, eleição, não é uma carta branca para ninguém pecar e comprar essas mensagens que não tem nada a ver com o que os termos querem demonstrar para nós. São muitos espantalhos, né, que vão dizendo por aí. Ah, você foi eleito, você foi predestinado, então você tem carta branca, pode pecar à vontade, você já é eleito mesmo. Não significa isso. Eleição e predestinação vão caracterizar na vida desses eleitos e que foram predestinados a serem conforme a imagem de Jesus Cristo, a viverem uma vida de santificação, a viverem uma vida em Deus, buscando uma consciência sempre em Deus. Lembra lá do texto em Romano? Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Antes disso, no 29, que ele predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, ele predestinou, ele elegeu para que fôssemos conforme a imagem de Jesus Cristo. Que nós possamos aí desfrutar dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Estamos aqui chegando ao final da lição número 3 da nossa EBD, tá bom? Eu falei lá no meio do vídeo, da nossa live aí, sobre as pessoas que já estavam nos acompanhando, tá?
que já estavam nos acompanhando. E eu falei na live que nós fizemos no domingo passado, no domingo retrasado, que quem tivesse aí acompanhando aí com a gente aí nessa caminhada desde quando nós começamos, acho que nós já gravamos 3 ou 4 lições, com essa é quarta ou quinta, não sei, mais ou menos, acho que é a quarta, se eu não me engano. Então quem veio desde a primeira, na segunda, a terceira e hoje a quarta, eu iria sortear um livro. E quem tá aí desde a primeira e sinalizou aí para mim, quem tá aí desde a primeira lição, quem tiver eu vou sortear o livro. Eu não lembro aí de cabeça, vocês têm que falar aí para mim, tá? Se não tiverem eu não vou sortear. Não vou sortear. Ou vou sortear entre aqueles que, se eu não me engano, foram 4, se eu não me engano. Quem pelo menos participou de 3. Quem participou pelo menos de 3, eu vou sortear aqui um livro, tá? Então, primeiro quem teve nas 4. Quem teve nas 4, nós vamos sortear. Mas quem não teve, vai ser quem teve nas 3. Me aponta aí. Aponta aí quem estava aí com a gente. Tem o Cledeilson Brasil, teve nas 3 lives. Então, ó, já tá aí o Cledeilson. Tem mais alguém? Ó, se não tiver, ele vai levar o livro então sozinho, hein? Vai levar o livro sozinho, tá? Quem tava aí desde a primeira, tá bom? Vamos lá? Os irmãos sinalizam aí. Sinaliza aí quem estava aí. João em 2 já tá perdendo pro Cledeilson, João. João Paulo, tá perdendo pro Cledeilson. Cledeilson vai levar então, hein? Aí, Brasil, coloca a fé em ação, Brasil. Tu vai levar o livro, hein? Ninguém se manifestou, vai levar isso aqui, ó. Esse aqui que eu tenho pra sortear. Ou esse aqui, ó. Escolhe aí. Tem esse aqui. E esse aqui. Depois eu mando pra você lá no privado lá, Brasil. Então o Brasil ficou aí com o livro porque ele é o que tem mais acompanhado aí as lives da Escola Dominical. E nós estamos, se eu não me engano, na 4ª live e o Cledeilson acompanhou aí 3 lives aí com a gente, tá bom? Meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, aqui poder compartilhar com vocês a Escola Dominical, tá? Nessa lição aí de número 3 da revista da CPED, que fala aí sobre Efésios, tá bom? E terminando aqui, eu quero, nesses momentos finais aqui, junto com vocês, pedir oração pela nossa família, porque nós tivemos aí uma perda irreparável, né, na nossa vida. Uma coisa... Peço oração dos irmãos. Orem pela gente. Tá certo. Tem sido muito difícil. Mas orem pela gente, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês.